Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do minicurso do mês de junho. Esse é o projeto Minicurso GELIC, um projeto de extensão que é uma iniciativa do Grupo de Estudos de Literatura e Cinema aqui da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. O título do nosso minicurso é O Lugar da Língua Inglesa, hoje, decolonialidade, afetividade e didáticas atuais. Antes de tudo, eu tenho que dar esse recado aqui, é que você acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema da UFOPA, e estamos no Instagram, no endereço de @gelic_fopa. Também estamos no YouTube, em @gelic_fopa. E no Spotify. Aproveita, segue a gente no Spotify. Os episódios, as aulas que nós fazemos aqui vão estar todas disponíveis lá, além de conteúdos extras. Segue também a nossa playlist no Spotify, tem músicas muito legais lá escolhidas pelos Gelikers, os membros do grupo. Se você tem alguma sugestão de um tema novo, algo que você acha que seria pertinente para a gente conversar aqui, você escreve para a gente em gelic.projeto.fopa@gmail.com. Deixa eu só dar uma olhadinha, que eu acho que algumas pessoas estão pedindo para entrar na sala. Vamos continuar. Também lembrando vocês de seguirem o grupo Gelim, que é o grupo de estudos linguísticos em inglês. Esse minicurso é uma parceria do Gelim com o Gelim. Eles estão no Instagram em @gelim_ufopa, e também o e-mail deles é gelim_ufopa@gmail.com. Nossos professores. Como eu disse, esse minicurso é uma parceria Gelim e Gelic. Nós temos aqui a professora doutora Silvia Hall, que é coordenadora do Gelim. Nós temos a Tamara Pereira, que é mestranda em letras pelo PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOPA, e ela também faz parte do Gelim. O professor Samuel Costa, que é mestrando em letras também pelo PPGL, e também membro do Gelim. O Ian Lima, que é licenciando em letras pela UFOPA, e é membro também do Gelinho. E eu, Alice, que sou mestranda em letras e também bolsista do Gelic. Vamos ver aqui, deixa eu só aceitar. Vamos ver o que a gente vai conversar nessas duas aulas. Na aula passada, no dia 16/6, a gente teve como tema Gelim e o lugar da língua inglesa hoje. A gente entendeu um pouco mais o que é o Gelim, falamos sobre decolonialidade e o lugar da língua inglesa hoje, e também sobre afetividade. Na aula de hoje, o título é Práticas Decoloniais em Língua Inglesa, Desafios e Possibilidades. A gente vai falar sobre esse tema, I speak English, but I am still me, questões de identidade, colonialidade e afetividade. World Roots é um tema que vai ficar à parte no material extra. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos com o professor Samuel, mas a gente deixou o conteúdo dele gravado e vai entrar no nosso canal. Então, por isso, aproveita logo, se inscreve no nosso canal, porque esse conteúdo vai sair por lá. A gente também vai falar um pouco sobre I Like to Be Loved by You, da Carmen Miranda, como uma proposta de atividade didática decolonial. E também sobre o ensino de língua inglesa na Amazônia por uma perspectiva decolonial. Avisos importantes. Então, gente, essa aula, como vocês podem perceber, está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada na íntegra no nosso canal, no YouTube e também no nosso canal no Spotify. Então, de novo, reforço, já se inscrevam nessas nossas plataformas. A participação. A gente pede encarecidamente que vocês contribuam durante a aula, que vocês anotem suas perguntas, que vocês escrevam no chat. No final dessa aula, tem um espaço reservado para a gente conversar, então, por favor, participem, que é só vocês usarem ou o chat, que é a plataforma para escrever, ou a ferramenta levantar a mão, que a gente vai dar o espaço para falar e a gente vai conseguir conversar, tá bom? É também um dos objetivos do curso a gente ter essa troca, então a gente pede que vocês anotem as suas dúvidas e participem da aula. Outro aviso importante é sobre a lista de frequência. Você precisa assinar as duas listas de frequências nas duas aulas. A gente vai colocar essa lista lá no chat, hoje, no final da aula. Então, fique atento para o chat, porque vai sair por lá. E só assim você consegue o certificado, se tiver seu nome assinado nas duas listas. E aí, esse é o título da nossa aula de hoje, então nós vamos conversar. Fiquem à vontade, pessoal, para começarem a aula. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Tamara Pereira, mestranda
do PPGL da UFOPA, e hoje a gente quis trazer para vocês um pouco das nossas práticas, né, dos trabalhos que nós desenvolvemos no GELIM, e trazer na prática aquilo que a gente falou um pouco na aula passada. Queria dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês e também pedir desculpa porque eu não vou conseguir aparecer e nem continuar até o final da aula, mas eu quis trazer, quis apresentar um pouco para vocês sobre o meu TCC, que foi defendido no ano passado. Pode passar, Alice. O título do meu TCC foi Representações de Alunos sobre o ensino e aprendizagem de inglês na Amazônia, por uma perspectiva decolonial. E eu queria mostrar um pouco e falar, né, que esse meu TCC, eu não vejo ele assim apenas como aquela obrigação de concluir o curso. Para mim foi algo muito simbólico. Foi uma pesquisa que carrega muito das minhas próprias inquietações nessa jornada acadêmica, como aluna, como professora em formação, e também como alguém que vive e sente a Amazônia, né? Então, pode passar. Eu trouxe um primeiro ponto para falar, para contextualizar para vocês o lugar da minha pesquisa, que é justamente a Amazônia. E como tem pessoas daqui que não são daqui, né? Aqui da Amazônia, eu resolvi trazer esse contexto para que vocês possam entender um pouco da nossa realidade, né? E começar falando que a Amazônia é muito mais do que essa localização geográfica, né? Que muitas vezes é o que é abordado nos livros de geografia, nos livros de história, só falam sobre o verde da Amazônia, sobre a floresta, sobre os rios que são imensos, grandiosos, sobre a rica diversidade, mas é muito mais que isso, não é só sobre isso, né? Então, é falar sobre as pessoas, sobre a cultura, as línguas, tantos modos de viver, né, que nós temos aqui. E é falar também que a Amazônia é um território marcado por essas histórias de apagamento, histórias de exploração, e também de muita resistência, de criação de saberes e de afirmação de identidade. Então, a gente vê a Amazônia também como esse território de oralidades, desses sons, de sons de pássaros, de vozes ribeirinhas, dessa juventude que cresce às margens dos rios, mas que muitas vezes não se vê representado nos livros didáticos, não se vê representado nas nossas salas de aula, né? Então, pode passar. Esse TCC, ele nasceu muito desse incômodo que foi crescendo, que surgiu durante essa minha formação acadêmica, né? Que era justamente a questão do modelo de ensino de língua inglesa, o modo como o ensino de inglês ele acontece nas escolas aqui da nossa região. E é um ensino que a gente percebe que muitas vezes ele parece um pouco importado, fora do lugar, como se ele fosse pensado para outro público, né? Fosse pensado para outras realidades que não são as realidades que nós vivemos. Pode passar. Então, falando um pouco da minha metodologia, para vocês entenderem como que aconteceu esse trabalho, no ano de 2023, como professora em formação, né, aluna ainda, eu tive a oportunidade de participar do PIBID, aqui, uma escola pública periférica aqui da cidade de Santarém, e aí nós do PIBID, nós decidimos juntamente com o Gelim, a gente desenvolveu um projeto que nós chamamos como desestrangerizar a língua inglesa nas escolas públicas. E esse projeto ele foi inspirado em um livro de Flávio Anjos, de 2019, que se chama também Desestrangerizar a língua inglesa, um esboço da política linguística. E aí a gente pensou nesse projeto com o intuito de realizar subprojetos dentro desse projeto maior, mas visando esse viés de um ensino decolonial da língua inglesa, né? Então, a gente pensou em subprojetos para trabalhar ao decorrer de todo o ano com alunos do terceiro ano dessa escola pública aqui de Santarém. Pode passar. E aí, justamente considerando esse contexto de sala de aula urbana periférica,
o projeto ele foi pensado também no intuito de inserir essas temáticas que já são discutidas na universidade, mas que ainda não eram, e talvez ainda não sejam, né, pautas de discussão no ensino básico. E aí a gente pensou justamente para que pudesse beneficiar esses alunos que nós estávamos trabalhando, principalmente considerando essa questão das colonialidades na língua inglesa, né? Pensando nessas questões, nessas especificidades do ensino que ainda são permeados por essas concepções coloniais. Pode passar. E aí o objetivo principal do projeto foi introduzir conteúdos que permitissem uma reflexão crítica sobre as culturas e as diferentes perspectivas de mundo representadas pela língua inglesa. Então, a gente tentou fazer com que tivesse uma familiaridade, existisse uma familiaridade ali entre o aprendiz e a língua, para que houvesse uma desconstrução mesmo dessa percepção da língua inglesa vista como algo distante da realidade do aluno. A gente tentou fazer com que os alunos tirassem essa perspectiva da língua inglesa como língua estrangeira, né, que a gente vê, a professora Silva falou isso na aula passada, de ver a língua inglesa como algo distante do aluno. Muitos alunos que chegam com a gente falam, para que eu vou aprender inglês, eu não sei falar português, não vem, né, sentido nesse aprendizado dessa língua. Pode passar. Então, a gente resolveu desenvolver essas atividades eram 2 turmas, na verdade, de terceiro ano, e aí cada PIB de Ana, nós éramos um grupo só de mulheres, nós trabalhávamos em dupla com alguns grupos dessas 2 turmas, e aí nós desenvolvíamos trabalhos durante o bimestre, e ao final de cada bimestre nós reunimos para fazer como se fosse um momento para compartilhar tudo aquilo que foi, todo o trabalho que foi realizado durante esse bimestre. E aí a gente teve várias ações, 4, né, na verdade, uma em cada bimestre, e tivemos essa parceria entre a universidade e a escola, e tivemos um resultado no final, de levar os alunos para a universidade, e já que eram alunos de terceiro ano, também foi importante para que eles tivessem esse contato já prévio com a universidade, né? De tentar fazer com que eles se animassem ali para o Enem, de se verem dentro da universidade. Então, foi muito, muito legal, muito interessante essa parceria também. E a primeira ação, a primeira edição, como nós chamávamos, foi o Coffee Break literário. E aí a gente pensou nessa primeira edição, o que nós chamamos, na verdade, também, como uma manhã de imersão na literatura anglófona. Então, a gente pensou em um ensino de línguas por meio dessas obras literárias, mas principalmente com autores que eram de fora desse eixo eurocêntrico, de fora desse eixo norte-americano, né? Então, esses grupos que a gente trabalhou durante o bimestre, eles apresentaram as obras que eles escolheram por meio de música, teatro, e gravaram um curta-metragem, então foi muito legal trabalhar o inglês com os alunos, fazendo esse acompanhamento com os alunos durante o bimestre, né, para no final ali que todos pudessem compartilhar. Pode passar. E aí, a segunda edição foi o que nós chamamos de Anglo Cultural Day, que foi um momento, basicamente, de uma excursão exploratória ali. Pode passar. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio receberam a tarefa de realizar pesquisas sobre países anglófonos e apresentá-las aos alunos do sexto ano do ensino médio. E quando a gente fala em, vocês precisam pesquisar, né, o país para apresentar, qual é o país que eles geralmente pensam e apresentam? Estados Unidos e Inglaterra. Então, nós tivemos o cuidado de conversar e pedir para que eles pudessem pesquisar outros países que eles não conheciam ainda, talvez, não soubessem tanto, mas que tivessem a língua inglesa como língua oficial, né? Então, eles embarcaram
nessa jornada de pesquisar esses países anglófonos, de conhecer, para explicar para alunos do sexto ano. Então, foi muito interessante, porque eles tiveram que ser criativos, tiveram que ser dinâmicos para apresentar em inglês para as crianças, né? Eles fizeram barracas, fizeram outros materiais, então foi muito interessante trazer essa didática, né? Pode passar. No terceiro, foi a edição de mitos e lendas. Nós tivemos mitos e lendas regionais e anglófonas. E aí eles tiveram autonomia para escolher, né, todos os grupos, qual lenda, qual mito eles queriam. E aí a gente teve Werewolf, Skinwalker, a lenda do Boto, que é a lenda aqui da Amazônia, né? Então eles, em inglês, traduziram para o inglês. Leprechaun e o Boi Bumbá. Não sei também se vocês conhecem, mas é mais costume também do Amazonas, né? E os alunos fizeram, eu lembro que Boi Bumbá garantido, Boi Bumbá caprichoso de papelão, fizeram danças, traduziram algumas palavras para contar como que era a história em inglês, né? Então foi muito, muito interessante, um momento muito rico, tanto para eles quanto para a gente mesmo, como professores em formação, né? E a última, pode passar isso. E a última foi basicamente um momento que a gente reuniu para relembrar tudo aquilo que a gente trabalhou durante o ano, né? E aí a gente chamou de English Talent Show, que foram as 4 edições que aconteceram visando impulsionar o progresso dos alunos com a língua inglesa de maneira agradável e envolvente, para que pudessem expressar a criatividade, arte e cultura por meio da língua inglesa, né? Então, a gente foi nessa também que a gente levou eles para a universidade, para o auditório da universidade, eles puderam ver como que funcionava o campus da UFOPA. Então, a gente tentou, durante esse ano, repassar para esses alunos essa perspectiva que vai muito além dessas crenças existentes aqui no ensino local, né, de língua inglesa. A gente tentou fazer com que eles pudessem ver além dessas barreiras do ensino tradicional mesmo, tentar fazer com que houvesse esse ensino decolonial, que é o que a gente está abordando, né? Pode passar, Alice. E aí eu resolvi trabalhar com a pesquisa qualitativa justamente porque eu queria ouvi-los, né? Como que foi essa experiência para eles? O que que eles acharam? Eles já tinham vivido algo assim durante os anos no ensino básico? Foi diferente? Foi novo? Não? Foi mais do mesmo? Como que foi? Então, o meu interesse não era muito por números, era mais mesmo por essa questão dessas percepções, dos sentimentos, como que tinha sido tudo isso. E aí, por isso que foi um estudo de caso, né, justamente com esses 8 alunos que participaram no terceiro ano, durante todo o ano letivo com a gente. E ela foi realizada através de um questionário semi-estruturado, que foi aplicado via Google Forms, com perguntas abertas e fechadas. Pode passar. E aqui eu trouxe alguns dos principais resultados de forma bem rápida também, para que vocês pode passar, possam entender um pouco. O primeiro deles é a questão da percepção dos alunos sobre o inglês, né? Eles reconhecem que o inglês é importante e a visão que eles têm, ela está muito ligada a questões práticas, como trabalho, turismo, oportunidades futuras. E muitos falaram nessa minha pesquisa, citaram, na verdade, né, a questão do turismo mesmo, porque mais pela questão contextual, né? A gente tem, por exemplo, a Terra do Chão, que é uma praia que vem muitos turistas, a gente recebe muitos turistas, então eles citaram, foi algo que ressoou muito neles. Pode passar. E aí, por outro lado, eles também relataram a dificuldade em aprender inglês, né? E não trouxe 3 motivos, mas foram muito, muito mais. Que é a questão da falta de base desde os anos iniciais, como se eles desconsiderassem um pouco desse ensino desde o sexto ano. Não foi um ensino bom, não foi um ensino eficaz para eles. Eu acho que mais essa questão de passar na matéria mesmo, né? Do que ver no futuro aprendendo a língua inglesa. A questão da carga horária, que são poucas aulas por semana, e a falta de conexão entre o conteúdo das aulas e a realidade que eles vivem também, né? Pode passar.
Aí trouxe a questão da cultura amazônica nas aulas de inglês. Então, quando eu perguntei o que eles achavam, né, se era importante trabalhar essa temática da cultura amazônica nas aulas de língua inglesa, a maioria respondeu que sim, que eles achavam importante, né? E aí eles disseram que gostariam de aprender inglês falando sobre as coisas que fazem parte da língua da vida deles, o rio, os peixes, as festas culturais, os costumes locais. E aí eles relataram que essas atividades do PIBID, tudo que a gente trouxe durante o ano, foram momentos em que o inglês ele ficou mais fácil, talvez. Na verdade, acho que fácil nem é a palavra que encaixa, acho que é acessível, talvez. Porque fazia sentido para eles, né? E aí um aluno chegou a dizer que o inglês ficou menos difícil quando a gente falou de coisas que a gente conhece. Então, foi significativo, né, aquele trabalho durante o ano. É claro que também não foi um trabalho fácil, é a gente entender esse lado também, né? Mas quando a gente. Pode passar também. Quando a gente trouxe essa questão do impacto dessas ações, né, de como que foi o trabalho durante o ano, o PIBID ele foi reconhecido pelos alunos como uma ação que trouxe o ensino de inglês mais próximo da realidade, né? Foi algo que eles não tiveram contato antes, foi só naquele momento, já concluindo o ensino básico, né, no terceiro ano. Então, durante esses momentos, a gente trouxe coisas diferentes do ensino tradicional, né? E várias dessas ações, elas traziam um pouco do cotidiano da Amazônia mesmo, né? Do que eles já estavam acostumados. Então, talvez isso tenha mostrado, tanto para eles quanto para a gente, né? Que, de fato, é possível a gente construir esse ensino que dialogue com o local, com o contexto em que os alunos, os aprendizes da língua vivem, né? Pode passar, Alice. E aí, já chegando nas minhas considerações finais, é justamente dizer que a minha pesquisa, ela me mostrou, né, que o ensino da língua inglesa aqui na Amazônia, ele de fato precisa ser repensado, ressignificado, né? Porque, como eu já falei na aula passada, talvez não seja suficiente a gente só olhar e seguir esse livro didático que é padrão, que é tradicional, e ignorar esses outros aspectos da língua, né? Ignorar o contexto de quem está aprendendo a língua. Tem muitos alunos que, de fato, têm sede de aprender, mas eles querem aprender, talvez, dessa forma que faça mais sentido, né, para eles, que eles consigam ver a língua inglesa não como algo distante, né, como algo que vai fazer parte da realidade deles. Então, é a gente tentar fazer esse ensino mais situado mesmo, com esse olhar decolonial, que é o que nós estamos falando desde a aula passada. É isso, gente. Obrigada, Tamara. Agora o professor Ian vai falar um pouquinho para a gente. Olá, vocês estão me vendo? Agora sim. Estão me escutando? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Tá bom. Bom, primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma noite, podendo falar um pouco sobre o que eu estou pesquisando, o que eu estou investigando. Bom, isso é apenas um recorte dessa investigação, né, dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, então eu não vou poder abrir muitos detalhes, ir muito a fundo sobre isso. Mas o que eu trago hoje para vocês são umas reflexões de caminhos que me levaram a, a pesquisar sobre Carmen Miranda e uma proposta de atividade decolonial. O que a imagem da Carmen Miranda tem a ver com o ensino de línguas e com o Brasil de hoje? Bom, na segunda passada, eu falei um pouco sobre um dos motivos que me motivaram também, sobre que eu sou artista, né? Então, quando eu fui criticado por eu estar cantando com sotaque muito carregado, aquilo me abriu muito questionamento, né?
Mas, poxa, eu conheço artistas também que cantam assim, eu entendo eles, e a arte deles são muito boas. E aí, pode passar isso, por favor? E aí eu resolvi investigar uma artista brasileira e trazer isso para a sala de aula, né, como um futuro professor, um professor que estou em formação. Então, nessa nossa conversa de hoje, ela vai ser uma conversa crítica sobre a identidade, a língua e ensino, tá? É, porque é muito importante a gente sempre lembrar que nos ensinos, quando a gente está ensinando a língua inglesa para crianças, para adolescentes, adultos, qualquer pessoa, a gente utiliza músicas. Isso é um fato, a gente sempre vai utilizar músicas. E aí, que tipo de músicas que a gente está usando? Isso é importante frisar, que a gente vai desenvolvendo no decorrer daqui da apresentação. Aí, seguindo para o próximo slide, quem é Carmen Miranda para você? Ela é um símbolo do Brasil? Ela é apenas um produto da cultura pop daquele tempo? Ela é um estereótipo latino? E aí a resposta é depende. Depende do olhar e também e sobre é isso que a gente vai conversar sobre quem está olhando os olhares, o que vemos, o que mostramos e o que silenciamos, né? Então, Carmen, eu vou falar um pouco no próximo slide sobre quem é Carmen Miranda, para contextualizar melhor, né? Mas assim, já a imagem de Carmen Miranda, a gente pode ter uma ideia do que ela estava querendo passar. Será que o que ela estava querendo passar realmente era todo o Brasil? Ou era apenas algo super estereotipado, inflado demais? Então, Carmen Miranda e o mercado internacional. A Carmen Miranda, ela nasceu em Portugal, ela não era brasileira, mas ela foi criada no Brasil desde muito pequena. Então, ela se naturalizou brasileira. E aí, ela era uma moça muito bonita, cantava muito bem, e ela foi descoberta por um cara, um empresário, que decidiu investir nela, né? Então, ela fez bastante sucesso lá nos Estados Unidos, em Hollywood, nos anos 40, por toda a representatividade que ela tinha quando cantava e se mostrava para as pessoas, com as frutas na cabeça, com as suas vestimentas, que, em pesquisas que fiz, ela tinha inspiração da cultura da Bahia, né? Então, ela foi carregando tudo isso para fora, o que chamou muita atenção. Então, ela também, além de cantar em português, ela começou a cantar em inglês. E aí, muitos consideravam ela como a baixadora da latinidade, ou caricatura do tropical, porque ela foi bastante criticada se realmente o que ela estava levando era o Brasil. E se o que ela estava mostrando, cantando, toda a cultura, representava realmente todas as regiões. Porque quando ela cantava com o sotaque bem brasileiro mesmo. E existe, em alguns artigos que li, ela meio que foi usada naquele tempo como uma política de boa vizinhança, apenas para criar é, a boa vizinhança entre o Brasil e os Estados Unidos, é, e tirar de foco todos os acontecimentos políticos que estavam acontecendo naquele tempo. Então, eles queriam que ela cantasse muito com sotaque forte, carregado, porque aquilo era o que chamava a atenção. Mesmo ela, pelos relatos que li, ela não tendo tanto sotaque tão carregado, tão forte, tão abrasileirado, mas eles queriam, porque era aquilo que estava dando dinheiro e aquilo que estava tirando de foco de toda a problematização daquela época, né? Então, a Carmen, ela virou uma ponte entre as culturas, mas também esse palco de disputa. Porque até que ponto ela era autora da própria imagem? E até que ponto a indústria musical, né,
ela colocou esse peso do exótico. E no meio disso tudo, né, aonde ficou o Brasil real? Então, esses são os questionamentos que me fizeram, que me fazem continuar pesquisando sobre Carmen Miranda e o ensino da didática, né, decolonial. No próximo slide, coloquei aqui linguagem e poder. A linguagem, ela nunca é neutra, porque tudo que a gente diz, o que a gente mostra e ensina, elas carregam ideologias. Então, nós, como professores, e futuros professores, pesquisadores, temos que ter sempre esse cuidado do que a gente está falando, porque a gente vai, né, carregar essas ideologias que a gente acredita. Então, por exemplo, até a fruta do turbante, a Miranda dizia algo, não estava ali por um acaso. Né? Então, até nos dias atuais, quando a gente olha aquele turbante com as frutas, quem você se lembra primeiro? Carmen Miranda. Pelo menos eu lembro da Carmen Miranda assim que vejo, né? Ah, mas não é só sobre ela, mas sobre como o mundo nos olha, né? Porque ela estava levando a cultura brasileira de tudo. E aí, entrando nesse campo do ensino de línguas, que Brasil a gente mostra quando a gente está em inglês? Que vozes estão incluídas ou apagadas, né? Porque a gente pode levar os materiais didáticos, apresentar as músicas na sala de aula. Quais são essas músicas que a gente está levando? A gente sabe que existem artistas brasileiros que cantam em inglês. Por que a gente não mostra também, né, na nossa sala de aula? Ah, então, é isso que eu fico pensando. Poxa, por que só posso levar Taylor Swift ou então Katy Perry, esses artistas desse nível assim mais eurocêntrico e afins, e não um brasileiro, né? Porque de certa forma, se eu mostrar, olha, existem pessoas aqui do Brasil, né? Estão cantando aqui em inglês. O aluno ele vai se sentir representado também. É uma forma de empoderamento também, assim como de outros países também, né? De outros lugares que falam a língua inglesa. Ah, seguinte. E aí, nas pesquisas que eu me baseio também, os autores, né? Alguns deles são esses dois, Walter Mignolo e Aníbal Quijano. E eu uso muito eles para me basear em questão de colonialidade do poder, do saber, sobre os materiais didáticos, como é que como é o que eles pensam, o que eles escreveram, como pode me ajudar a desenvolver essa pesquisa. Lógico que tem outros, tem muitos mais que eu também preciso pesquisar. Quando estava estudando mais para esse mini curso, para apresentar para vocês, eu fiquei, poxa, mas por que eu também não pesquisei autores aqui do Brasil que falam sobre a decolonialidade? Fiquei, é algo que eu preciso pensar também. Tá? Então, essa passando para o próximo slide. E aqui eu coloquei a imagem da Carmen Miranda e de alguns artistas brasileiros, de algumas artistas brasileiras que estão representadas hoje, né? A gente pode ver a Carmen Miranda, a Anitta, Pablo, Lineker e a Marina Sena, né? Então, o que mudou? E o que não mudou? Hoje a gente ainda vê artistas brasileiros que cantam em inglês para, entre aspas, alcançar o mundo, fecha aspas, né? Mas será que é só uma escolha artística? Ou é uma exigência ainda da indústria musical,
que está velada, né? Será que é mesmo isso? Será que não mudou muita coisa? Ah, e aí fica esse questionamento. Para mim, ainda não mudou muita coisa, porque tem que pensar em questão da estética, a tua marca criativa, o jeito que tu vai cantar. Por exemplo, sabe um pouco da Anitta, que acompanha, o que já ouviu, ela é poliglota, ela canta em inglês, francês, espanhol, italiano, e algumas entrevistas dela, da Anitta, ela diz que ela treinou muito para perder o sotaque dela, abrasileirado. Por quê? Para ela ter mais credibilidade no estúdio de gravação, para eles levar, para os homens lá que estavam na indústria e que produziam o disco dela, levar ela mais a sério. E também ela disse que ela não queria que outras pessoas falassem por ela, né? Não queria que traduzissem o que ela está falando. Então ela mesma queria falar, mas ela não queria falar brasileirado, queria falar sem sotaque, assim, carregado. E aí vai de escolha da pessoa, tá tudo bem, né? Não querer falar com sotaque e afins. Então a gente... E será que essas vozes elas estão sendo representadas ou moldadas? Cada artista dessa, ela leva a sua ideologia, a sua cultura, o que ela canta, o que ela prega, né? Será, por exemplo, agora, a Anitta é a artista mais, assim, como é que eu posso dizer, de maior peso, assim, na indústria musical brasileira, que leva para fora, que está sempre nas grandes premiações. Será que ela representa todo o Brasil? Ou apenas uma parte do Brasil? Assim como era Carmen Miranda também, né? Pablo, Aline, que é Marina Sena. Então, a gente é algo a se refletir hoje, se mudou muita coisa desse tempo para cá. E aí fica esse questionamento: a gente canta com sotaque ainda para ser aceito? A gente fala com sotaque para ser aceito? Ou perdeu o sotaque para ser aceito? Aí vai, né, essa, essa plantinha, essa semente aí para germinar. Aí, seguindo o próximo slide, tem uma proposta didática, né? E se Carmen pudesse se representar hoje, como seria? Que símbolos ela escolhia? Esse tipo de atividade ele vai abrir espaço para discussões profundas sobre linguagem, identidade e poder, porque a gente pode levar para uma sala de aula, apresentar uma música da Carmen Miranda cantando em inglês e perguntar para os alunos, por exemplo, o que que eles estão vendo, o que que eles estão sentindo, escutando uma brasileira cantando em inglês. O que ela está mostrando em cima do palco, nas suas apresentações? Qual a identidade dela? Né? O poder que ela está carregando? Né? Então, voltando lá para o que eu estava falando no início, o que a gente ensina quando ensina uma língua? Né? E dos materiais didáticos, quem é que escolhe os materiais? Está sendo representado tudo mesmo do Brasil ou de outros lugares? E quem é que aparece nesses livros? Né? É uma coisa que a gente falou no minicurso da segunda-feira passada, né? E que Brasil é mostrar nas aulas de inglês. É importante isso. Então, como eu falei, a sala de aula ela não é neutra. Ela é um palco de construção identitária. Quando a gente só repete os materiais didáticos que parecem prontos, a gente também vai repetir essas ideologias prontas. E aí os artistas como a Carmen Miranda ou a Anitta, elas viram rótulos, não histórias completas. Então, assim, no ensino da língua inglesa, se a gente não ajudar os nossos alunos a se enxergarem como proprietários da língua inglesa, de falar, de querer expressar sua cultura, seu jeito de pensar, sua forma de falar, ficam apenas como não histórias completas, sabe? No próximo slide, que é o encerramento.
Nem toda fruta tropical é doce. Algumas são amargas, mas todas dizem algo sobre quem as colhe, quem as corta e quem tem voz para cantar. Então, a gente pode trazer para quando a gente fala inglês, né? Quem é que tá enxergando? Será se tá me julgando? Será se está dizendo que eu não sei falar inglês porque eu não estou falando com um sotaque, que eu tô com meu sotaque, mas eu estou me sentindo bem falando, e você está entendendo o que eu estou falando. A nossa troca tá se desenvolvendo, né? Mas todas dizem algo sobre quem a escolhe, né? Sobre quem os fala e quem tem voz para cantar. Isso é muito importante, porque coloquei aqui que o ensino da língua ele precisa ser também de escuta. Ele não precisa ser só apenas jogar regras, é, levar ideologias, mas tem que escutar o seu aluno, tem que falar, tem que entender o que ele está querendo falar, o que ele está querendo se expressar, o que ele está querendo expressar a sua cultura, o jeito de falar, o que ele pensa usando a língua inglesa, né? Então, o ensino de línguas precisa ser também esse ensino de escuta, das vozes que sempre tentaram cantar, mesmo quando desafinaram o sistema. Então, essa é o meu encerramento das reflexões que eu trago para me ajudar a desenvolver a minha pesquisa, né? São ideias que eu tive, questionamentos que eu tive a partir da experiência lá que eu tive quando me julgaram por eu estar cantando, por eu estar falando, né, com o inglês brasileiro. E aí a gente pode trazer isso com outros artistas, como eu disse, brasileiros, não só com a Carmen Miranda, mas com outros artistas brasileiros, com artistas de outros lugares do Brasil que falam inglês, né? Então, espero que tenha ficado claro sobre essa minha linha de pensamento como artista, professor e pesquisador. Muito obrigada, professor Ian. Agora vamos ouvir a professora Silvia. Bom, boa noite para todos. Mais uma noite do minicurso. Estou muito feliz de estar aqui dividindo com vocês algumas práticas que a gente faz ali no Gelim. Para esse momento, eu escolhi falar um pouco da minha tese. Eu sei que pode parecer muito pedante, mas não é. Não vai parecer, é só porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Então, essa tese ela foi defendida em 2016, e eu acho que ela tem muito a ver com essas questões de afetividade, identidade, essa saída, né, do inglês ali que a gente está acostumado a ver, né, e partindo de pessoas que praticam essa língua, falam essa língua localmente, né? Então, eu defendi essa tese pela Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em inglês, em 2016, né? Então, esse é o título dela, na verdade, I Speak English, but I'm Still Me. Isso foi uma das minhas participantes que falou para mim, na mesa de bar, inclusive, porque era uma etnografia, então, em nome da ciência, eu precisava estar com elas, vocês vão entender por quê, em todos os lugares que elas me levavam. Então, no começo, elas queriam muito estar, elas tinham muita vergonha de falar comigo, né? Mas, enfim, eu fui me fazendo presente na vida daquelas pessoas e elas começaram a me olhar como alguém que não era só querendo saber da vida delas, mas alguém que elas me chamavam para passear, para ir no bar, então eu tinha que ir, né? E aí saiu a minha tese desses momentos, mas ela é muito bonita, tá? Ela é muito bonita e muito séria também.
Pode passar, Alice. Então, eu escolhi fazer um trabalho de cunho etnográfico, vocês vão saber por quê. E os ventos foram me levando, assim, eu entrei no doutorado pensando em fazer uma coisa, mas os ventos, né, os caminhos, eles me levaram para outra coisa. Então, acabou que eu fui para Alter do Chão, que é uma vila balneária, uma praia, aqui perto da nossa cidade, uns 30 minutos, né? Fui morar lá, nessa praia. Muito difícil. E aí, eu não tinha, assim, um plano muito concreto, mas eu sabia que eu queria conhecer. Eu conhecia algumas pessoas, porque durante muito tempo atrás, eu trabalhava como guia de turismo, e eu conhecia pouquíssimo algumas pessoas, mas eu tinha, assim, eu acreditava que ia dar certo, então isso era muito importante. Como eu sabia que ia dar certo, eu fui, né? E aí eu estava interessada em saber como essas pessoas, que eu ainda não sabia quem seriam, elas como elas interpretavam aquela língua no dia a dia delas. Eu tinha estudado com uma pessoa que morava lá e ele me levou primeiro a uma pessoa. Então, essa moça foi a primeira pessoa com quem eu falei. Ela havia morado na Inglaterra durante um tempo, acho que um ano, e ela tinha montado uma agência de turismo com a grana que ela trouxe do trabalho que ela fez lá na Inglaterra. Então, foi tudo se desenrolando, sabe? Eu conheci ela, depois ela me mostrou outra pessoa, depois, sabe? Então, foi uma teia, e eu acabei com essas 6 pessoas. E aí ele foi de cunho etnográfico, por quê? Por que de cunho etnográfico? Eu não digo que foi uma etnografia, porque foi um curto espaço de tempo, foram 11 meses. Para uma etnografia, isso não é longo, né? Etnografia são 4 anos, por exemplo. As etnografias que eu lia muito são 4 anos. Eu digo que foi cunho etnográfico porque eu usei muitos elementos da etnografia, como convivência diária, né, observação participante, principalmente, porque eu estava presente todos os dias com aquelas pessoas, não todo dia com todos, mas com a maioria deles eu estava presente, né? E eu observei muito, né? Eu fiz parte ali de um pouco da vivência deles. Eles me convidavam para ir à casa deles, eu conheci pessoas da família, enfim, eu tenho uma característica que eu consigo blending, sabe? E aí eu ia, simplesmente eu ia. Então, foi o que aconteceu nessa Alter do Chão aí. E aí eu descobri, né, vi ali, eu devo confessar que eu fui pensando que eles iam dizer que era tudo muito difícil, que o inglês era muito difícil, e que era a língua do colonizador. Era isso que eu fui atrás de saber, né? E eu achava que eles iam dizer isso, mas, gente, eles falaram coisas totalmente diferentes. Eles falavam que, eu falo inglês mesmo porque eu quero vender os meus bombons. Eu falo inglês porque eu tô namorando um cara aí. Tipo assim, sabe? Era totalmente funcional. Era totalmente. Eu falo para o que eu quero fazer com essa língua. Eu não tô nem aí para quem está me julgando, para o que estão dizendo. Eu quero apenas falar isso. E aí a minha mente explodia durante vários momentos. Eu lembro que uma delas ouvia muita música, e aí ela ouvia Matsiarro, que é um judeu, um rapper que eu amo, e, cara, tocava no coisa daquela menina, e eu ficava, gente, como assim, sabe? Você conhece esse cara? E ela falou assim, conheço, tal, gosto dele, não sei o quê. E eu ficava assim, gente, realmente, tá tudo conectado. Eu entrava numa vibe, assim, era aqui que eu tinha que estar mesmo, enfim. E aí, o inglês ali naquela vila paradisíaca, ele aparecia exatamente assim. Era uma prática criativa, híbrida, porque elas falavam coisas totalmente, sabe, eu acho que eu coloquei em algum momento aqui, era situada totalmente local, porque elas traziam elementos
da cultura ali, da realidade delas. Eu falo delas porque eu tive mais contato com as meninas, né, com as participantes, refletindo encontros entre língua, cultura e o mundo globalizado. A questão do Matsiarro é totalmente o global se encontrando com o local, né, porque nunca que eu imaginei que em Alter do Chão eu ia encontrar alguém que gostava de um cara. E também ela tinha um gosto musical muito refinado, tipo, ela gostava de Gogol Bordello, que era uma banda que eles são ciganos, eles são hippies, sei lá o quê. E eu ouvi a primeira vez em Floripa, e eu gostei muito. E ela ouvia tudo isso, então realmente estava tudo muito conectado, né? Pode passar, Alice. Então, e aí eu fui para lá, né? Então, e aí eu fiquei lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que a gente estava lá em Alter do Chão e a gente já não morava mais aqui. E aí ele falou assim, cara, eu acho que Alter do Chão é minha Macondo, porque a gente gostava muito do livro, né? 100 Anos de Solidão, que é o nosso livro preferido, meu e dele. Continua sendo. E aí eu fiquei, cara, isso tem, no tempo que eu estava escrevendo a tese, eu falei assim, isso tem que estar na minha tese, de alguma forma. Não sei porquê, mas tem que estar. E aí, as participantes, elas falavam, eu pedi assim, vocês têm que me dizer como vocês querem que eu chame vocês, porque eu não posso botar o nome de vocês. Aí elas, uma delas falou assim, escolhe essa frase aqui mesmo, porque eu estava sempre com o meu gravador na mão, para todo lugar eu ia com aquele gravador. Quando elas sabiam que eu botava o gravador na mesa, já era. E aí ela falou exatamente assim, escolhe tu aí um bom nome, conta uma história boa da gente, mostra a gente pro mundo. Ela falou desse jeito. E aí eu coloquei, o nome dos 6 de personagens do livro, foi o que me veio na cabeça. E aí eu falo aqui, né, que eu imagino que Alter do Chão é tipo uma Macondo, sabe? Feita de encontros, invenções, reinvenções, porque eles realmente são assim, né? E eu acredito também nisso que eu coloco aqui, que o nome foi um gesto poético. Cada participante carrega, né, como a família Buendia, memórias, afetos, desejos de ser visto e lembrado, porque eles diziam isso. Eu quero falar inglês porque eu que quero falar daqui, não outras pessoas. Um deles, ele era guia de turismo lá e ele falava isso claramente. Eu quis aprender inglês porque eu que quero falar daqui. Tem um livro sobre Santarém que foi um norte-americano que escreveu. E por mais que seja louvável, sei lá, essa atitude, mas, tipo, eu que queria ter escrito algo assim, sabe? Ele falava isso, né? Eu quero falar daqui, de nós. Enfim, pode passar. Eu acho que a Alice está caindo, viu? Ela mandou uma mensagem aqui. Não. E enquanto eu estive lá, né, nesses 11 meses, fazendo essa etnografia, esse estudo aí de cunho etnográfico, eu ouvia muitas coisas, né, como, por exemplo, quando a gente estava na mesa, aí a Remédios falou assim, ela pediu uma coca, aí ela falou, it's poison, mas é bom. Eu nunca esqueço, eu lembro exatamente do dia, da hora, do momento que isso aconteceu. E aí entra, né, a translinguagem, até eu publiquei um artigo com a minha co-orientadora sobre essas 4 mulheres da minha tese, falando de translinguagem, porque mereceu, sabe, um artigo só para isso. E aí o inglês afirmava a identidade amazônica, assim como era usado para compartilhar saberes locais e dialogar com o mundo, né? Porque eles estavam ali, de alguma forma. Trabalham com turismo, vendem bombons, conversam com outras pessoas, sabe? Enfim, eles estão conectados de alguma forma. E eles usavam o inglês para mostrar o Terra do Chão ao mundo, sem abrir mão de suas raízes, né? Essa frase que a Remédios era maravilhosa, porque ela falava muito, assim, ela gostava muito de conversar. Depois que ela pegou confiança em mim, ela falava
sabe? E ela só jogava pedrada, assim, como essa era só, sabe, só frase de efeito. Tipo, olha, ela falou assim, mas ela falou em português. Ela falou assim: eu falo inglês, mas continuo sendo eu. Aí eu fiquei olhando assim, cara, isso é muito poderoso. Eu senti ali na hora que eu sabia o que ela queria dizer, e eu pensei, esse tem que ser o título desse trabalho, porque é isso. É isso que eu estou fazendo aqui. Pode passar, Alice. Será que ela consegue? E lá eu pude perceber isso exatamente, né? Resistência deles, apropriação, porque a Úrsula, por exemplo, ela falava, não sei o quê, porque o meu inglês é tal. Tipo assim, sabe? Era dela. Ela usava do jeito que ela queria, enfim. Então, ele era apropriado de modo crítico e criativo, porque eles não, como eu falei, eles não estavam nem aí, eles queriam usar aquela língua de um modo extremamente funcional, né? Se apropriavam mesmo porque eles viam naquela língua algo para fazer. Então, era isso, eles iam aprender e acabou-se, né? O José Arcádio, que era um guia de turismo, ele tem uma ligação com o inglês desde sempre. O irmão teve uma escola de inglês britânica aqui na cidade há muitos anos, e ele sempre falou que a vida dele inteira foi anglófona. Ele não, inclusive, ele nem fala muito português, assim, no dia a dia, no dia a dia mesmo, tipo assim, numa vila no oeste do Pará, né, numa vila balneária, o cara só usa português assim para small chats com pessoas que não falam inglês, mas como a casa dele é sempre cheia de muitos gringos, muita gente de fora, ele fala muito inglês, né? Então ele jogou essa assim, pá. E a Pilar, que também é guia de turismo, e a Pilar, ela tem um diferencial que ela também é militante das causas indígenas, né? E ela trabalha muito com afinco com isso. Ela vai para Brasília, ela joga pedra, e aí ela fala isso, sabe? Que ela usava o inglês para lutar por causas indígenas. Eu achava isso maravilhoso. Gente, nunca na vida que eu imaginei que eu ia encontrar essas pessoas, né? Por isso que é bom a gente sair dos muros, né, da universidade e encarar a vida real. E os participantes questionavam o poder do inglês, mas também do português, e defendiam o direito de falar do seu jeito. Eu lembro que o José Arcádio até falou assim: mas falam aí que o inglês também tirou muitas culturas, e é uma língua disso e daquilo, mas o português também fez a mesma coisa. O português também fez coisas questionáveis com outras culturas e outras línguas. Aí caiu o pano, né? Fiquei só ouvindo, eu não podia, como uma pesquisadora, eu não podia muito levar a conversa assim, né, pelo lado que eu queria, mas tinha horas que era bem difícil. É que a neutralidade, ela não existe, né, por mais que você tenha que procurar, né, no meu papel de pesquisadora, eu tinha que ter alguma neutralidade, mas era muito difícil, porque chegou um momento que eu estava ali já muito imersa, né? Ali era muito difícil, mas eu acho que eu consegui. De alguma forma, eu consegui. Pode ir, Alice. E aí eu imagino que essa foi mais ou menos a conclusão que eu cheguei nessa tese, né? Que para ele significava reinventar-se sem perder a essência, porque era exatamente isso. Eles usavam o português, o inglês para o que eles achavam que deveriam. Inclusive, duas das participantes, elas casaram com pessoas e elas usaram o inglês como ponte, porque hoje elas falam 3 línguas hoje. Eu tenho muito orgulho disso, de verdade, porque uma casou com um norueguês e a outra casou com um finlandês. Mas para conversar com eles primeiro, elas usaram o inglês. E hoje elas falam, gente, você já pensou alguém falar norueguês? É muito difícil, cara. E a gata fala 3 línguas. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Então, o inglês era ferramenta, ponte e palco.
para a afirmação da identidade amazônica desses 6 participantes. Os participantes mostraram que é possível ser global e, ao mesmo tempo, profundamente local. E a Remédios falou isso, né? Eu falo inglês, mas continuo sendo eu, que eu acho que isso é a essência do estudo. Eu falo inglês, né? O global, mas eu continuo sendo eu, local. E o estudo destacou práticas reais, plurais e poéticas do inglês na Amazônia. Eu não sei se tem mais um, Alice, acho que não, né? E é isso, eu acho que no fim eu consegui fazer um trabalho legal e significativo. Fez sentido. Para mim também, que sou daqui, né? Muito obrigada, professora. Queremos novamente agradecer ao Gelim por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Agora eu vou ler alguns comentários que vocês escreveram no chat. E enquanto eu leio, vocês já podem ir preparando aí perguntas ou alguma contribuição que vocês queiram fazer para a aula, que nós estamos abertos a contribuições. Deixa eu só subir aqui. A Evelyn Jordana disse boa noite, muito feliz por estar colhendo conhecimento. Que bom, Evelyn, que você está gostando do mini curso e está aproveitando. A Giazarella Ferreira disse: trabalho o Thiago York em inglês desde que ele tocava em barzinho na Inglaterra. Lembro que em 2006 já ensinava com as músicas cantadas por ele. Que legal, olha só. Fazendo aí também algo semelhante ao que o Ian fez, né, na sua pesquisa. A professora Silvia respondeu que tem uma banda recifense chamada Prume, e eles cantam uma música chamada The Life I Seek, e misturam com o português. Amo demais o sotaque. E aí a Gezerela Ferreira disse que acredita que no Fundamental não tem como usar Anitta. Eu imagino que não. Eu acredito que ele tenha colocado a nível de comparação, né, com o trabalho da... né? Momentos. A nível de comparação com o trabalho da Carmen Miranda, eu acho que foi mais nesse sentido, assim, acredito, né, Ian? Ela falou, a Joserela Ferreira falou que é professora desde 2002 e tem livros didáticos que usam o mesmo conteúdo. Então, ela já faz o próprio conteúdo e o próprio material há anos. Elabora justamente pois não tem como usar o livro didático, só usa realmente quando não tem como tirar cópias para dar para os alunos e não cobra as cópias dele. Eu acho que isso é uma realidade, nós, professores de inglês, ter que tirar recursos do nosso próprio bolso, assim, para tentar cobrir os buracos aí que a gente tem na educação básica de inglês atualmente. A Tainara de Carvalho Rodrigues diz: ótima pesquisa, professor Ivan. Eu acho que ela se referia ao professor Ian. Fiquei bastante reflexiva enquanto você falava sobre a imagem eterna da eterna Carmen Miranda. Em minha opinião, abordar personalidades em sala de aula que foram além do nacional e que hoje representaram uma imagem de que uma língua abre portas de oportunidades para outras culturas. Espero uma futura publicação de sua pesquisa para que eu possa recomendar aos meus colegas acadêmicos, pois é um assunto que irá enriquecer para a docência. Olha aí, Ian, se você quiser responder esse comentário. Muito obrigada pela sua participação, Tainara. A gente também espera que saia logo essa publicação. Pedro Garcia disse que gostaria de fazer um comentário, se possível. Fica à vontade, Pedro Garcia, pode falar. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Eu gostei muito disso. Gostaria de parabenizar vocês pela realização do curso. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também, como vocês, sou licenciado em Letras em Inglês, também pelo UFRN. E os temas que foram discutidos aqui, eles me pegaram num lugar muito pessoal, porque eu não sei como se dá a realidade da universidade em que vocês estão associados, mas na UFRN, infelizmente, o curso de inglês é extremamente elitizado. Então, a gente percebe que nos primeiros semestres, por exemplo, nós temos algumas oficinas de writing, reading, enfim, e
as pessoas que estão responsáveis por essas oficinas, né, são pessoas que, inclusive, também acabam sendo responsáveis por uma alta taxa de evasão, justamente porque os comentários que são feitos para os alunos que entram com um sotaque mais nosso, com um sotaque mais nacional, que mistura o global e o local, geralmente, né, esses alunos eles acabam sofrendo até preconceito pelo próprio corpo docente. E é muito interessante como na UFRN existe um contraponto, que são alguns professores que se preocupam muito mais com essa lógica decolonial e com esses assuntos, e é impressionante como essas disciplinas lotam, ao contrário das dos outros professores que acabam mostrando que o inglês possível é apenas o britânico ou o norte-americano. Né? Então, eu acho que todo o curso ele foi muito interessante nesse sentido. A questão das músicas que o professor Ian trouxe também é muito interessante, porque a gente vê que no ensino de línguas, geralmente a gente se preocupa muito mais com aquela coisa de passar a música para aprender a estrutura linguística, sendo que o conteúdo ele também é importante, o contexto cultural ele também é importante, não é só o material, não é só a língua. E por último, eu também gostaria de falar com a professora Silvia, que eu achei maravilhosa a questão da pesquisa com essa mestiçagem, né, já que a gente está em lugar colonial, com 100 anos de solidão, então é uma pesquisa da linguística, mas que pega um pouco da literatura, mesmo que o nome das personagens. E eu faço uma pesquisa também na literatura, sobre os estudos literários, sobre literatura africana, trabalho com um autor que é um autor não binário, e que, inclusive, vai explicar essa não binariedade, essa existência do espectro trans, a partir das cosmologias africanas. É um autor que se identifica com Og Banjo, como um espírito que está na fluidez entre o material e o espiritual. Então, a gente vê como também na literatura existem esses movimentos de tentar eliminar esses conceitos ocidentais e a gente tentar se aproximar de práticas que são locais, que são desses povos. Então, de fato, um trabalho maravilhoso, gostei muito do curso e me senti muito representado, não só como estudante de letras em inglês, mas também como pesquisador da área, e queria parabenizar todos vocês. Muito obrigada, Pedro, pelo comentário. Sobre as duas coisas que você falou, eu acho que é uma realidade na maioria das universidades ainda, né? Ter essa diferenciação e poucos professores que ficam agindo nas brechas, né, para falar de decolonialidade, para sair um pouco daquele quadrado que é o inglês. E eu já achei muito interessante sua pesquisa, a gente pode entrar em contato aí para fazer uma troca, né, junto com o Gelic. O projeto vai ser renovado para o ano de 2026, então vamos entrar em contato aí para a gente conversar um pouco sobre a sua pesquisa aqui também. Mais alguém deseja comentar? Ele disse, podemos sim, adoraria contar com vocês. Que legal. Vamos ver se temos algum comentário. Se ninguém tem nada a dizer, eu vou fazer algumas perguntas. A gente ainda tem um tempinho. Então, deixa eu olhar aqui algumas perguntinhas para fazer. Eu quero fazer uma pergunta específica para o professor Ian. Ele está falando sobre música, né, sobre cultura inglesa e também sobre colocar artistas brasileiros, nacionais, que falam em inglês. E aí a minha pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre ensinar música e ensinar sobre música? Você pode responder isso para a gente? Oi. Bom, ensinar com música é usar a música como uma ferramenta. Colocar, por exemplo, colocar os alunos para treinar o listening, praticar o vocabulário, reforçar o conteúdo gramatical. Então, eu vou estar usando a música como uma ferramenta para isso. Agora, ensinar sobre música vai muito além disso. É entender o contexto da música que está sendo transmitido, quem está cantando, o que aquela música que está sendo cantada em inglês está querendo dizer para a gente, né? O que ela está falando, qual é a mensagem, que cultura está sendo vendida, que está sendo mostrada. Então, essas são as duas diferenças de eu pegar a música como uma ferramenta e ensinar, né? Tipo, complete aqui os espaços em branco. E muito mais além, fazer com que o estudante pense de uma forma crítica a música.
Obrigada, professor Ian. Eu queria perguntar para o público que está participando aqui com a gente, mesmo que tenha comentado muito, pode ficar à vontade, tá bom, Jezerela, para comentar, sobre se vocês conhecem práticas que vão além, assim, disso que a gente está falando, que são decoloniais e que vocês já utilizam na sala de aula, que vocês já viram utilizar. Se vocês conhecem, por favor, compartilhem com a gente quer saber, para além dessas, né, para a gente fazer essa troca aí com todos que estão participando. Temos pessoas de diversos lugares aqui. Alguns já colocaram aqui no chat, né, o que eles já fazem na sala de aula. Mas se você tiver mais ideias, também comente aí. Eu tenho mais uma pergunta. A professora já respondeu um pouco essa pergunta, mas eu queria que ela aprofundasse um pouco mais. Por que ela escolheu usar a etnografia nesse tipo de pesquisa? Professora Silvia. Eu acho que não tinha como eu escolher outro approach, porque eu queria entender a língua inglesa, por exemplo, num contexto onde ela ocorria naturalmente. Então, tinha que ser esse olhar etnográfico, né? Eu tinha que observar, eu tinha que ver como as pessoas agiam. Eu tinha que estar ali, né, como uma participante observadora, digamos assim. Não tinha como ser de outro jeito. Eu escolhi fazer isso, né? Eu escolhi conscientemente. Eu precisava estar lá, eu precisava ver todas as nuances daquelas pessoas falando inglês, conversando, como elas viviam, tentar entender por que elas escolhiam pensar do jeito que elas estavam pensando, por que aqueles discursos eram daquele jeito, sabe? Eu precisava fazer isso, eu tinha que ter escolhido, não tinha outro jeito. Eu acho que nenhum outro approach daria conta do que eu me propus a fazer. Eu acho que não se encaixaria, por exemplo, no estudo de caso, não seria isso. Tinha que ser a etnografia, porque eu queria ver a língua como prática social de verdade, né? Queria ver a língua ali no seu puro, natural. Tinha que ser. Obrigada, professora. A Gisela Ferreira comentou que uma coisa que ela faz bastante é usar a pesquisa do top músicas mais tocadas em alguns países, eu acho, e filmes da Netflix, descrição dos filmes, e usar na sala de aula. Olha aí, uma ideia aí para a gente trabalhar inglês na sala de aula. Obrigada, Gisela. Alguém mais tem algum comentário? Eu vou fazer mais uma pergunta para o professor Ian, então. E aí a gente... Olha, veio mais um comentário aqui, eu vou ler e depois eu faço a pergunta. Descobri ano passado o Windrush Generation, que é a poesia e outras repercussões culturais dos imigrantes jamaicanos no Reino Unido. A poesia reproduz, inclusive, a forma como falam. Eles já falavam inglês, mas mantiveram sua própria forma. Há muito material para levar para a sala de aula. Olha aí, uma dica boa, gente, já vamos anotando aí. Windrush Generation. Já anotei. Muito legal. O Pedro disse que também fez algo parecido com o que nós fizemos no projeto da turma do ensino médio e IFRN. Direcionamento para os alunos pesquisarem sobre países anglófonos que não estão no binômio Estados Unidos e Reino Unido. É impressionante como os próprios alunos se surpreendem com resultados e percebem, na prática da pesquisa, as relações entre língua e cultura, porque, a partir disso, eles conseguem conhecer artistas, bandas, séries que saem desse binômio. Muito legal. Sim, muito legal. Mais alguém deseja contribuir? Vou fazer, então, a pergunta para o professor Ian, que é por que você escolheu trabalhar com artistas brasileiros, professor? Acredito que, como eu disse anteriormente, quando os estudantes eles escutarem um brasileiro, uma brasileira cantando, eles vão se sentir representados, né? Eles vão dizer, poxa, aquela pessoa ali, ela está cantando em inglês. Eu estou entendendo o que ela está falando. Então, isso vai mostrar que o inglês, ele não tem donos,
né? É uma ferramenta que os brasileiros eles têm também e podem usar para se revelar para o mundo, para se expressar no mundo, para colocar as ideias deles. Então, poxa, se eu estou vendo que alguém conseguiu cantar em inglês e tá super legal, super bonito, é lógico que o aluno vai se sentir representado, vai perder aquela vergonha, né? De dizer, eu não sei falar inglês, professor, eu estou falando errado. Mas aí, quando você está mostrando, olha, essa pessoa aqui, olha só como ela conseguiu, você também consegue, né? Então, isso é um dos motivos que me levam a querer trabalhar músicas de artistas brasileiros que cantam inglês. Professor. Gente, mais alguém? Eu coloquei a lista de frequência no chat, por favor, não esqueçam de assinar. Quero mais uma vez agradecer a participação e a colaboração do Gelim nesse minicurso e também agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos chegando na reta final. Vocês vão receber um e-mail para fazer a avaliação do minicurso e também o certificado de vocês. Então, fiquem de olho na caixa de e-mail de vocês. Não esqueçam de assinar a frequência, ela está no chat agora. Muito, muito obrigada pela participação. E a gente se vê numa próxima. Sigam a gente lá no Gelic_UFOPA para vocês saberem nossos próximos cursos e para a gente conversar, né, e ter alguma troca. Eu vou encerrar agora a gravação. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigado, boa noite. Estamos por aqui, hein?